Fala galera do Planejamento Trabalhista, voltando agora para nós falarmos sobre o protesto em audiência. A nossa pergunta hoje é a seguinte, vamos lá, ó. O que fazer diante do indeferimento de uma prova requerida pela parte? Você requereu prova pericial, o juiz indefiro. Você pediu para ouvir testemunha, indefiro. Ou então você queria ouvir as 3 testemunhas que você levou lá no rito ordinário, as 2 testemunhas que você levou no rito sumaríssimo, o juiz ouviu uma e indeferiu as demais. Indefiro, indefiro, indefiro. O que você vai fazer na audiência diante daquele indeferimento? Entra aqui um instituto extremamente importante que está previsto em lei. Nós vamos demonstrar aqui os dispositivos que prevêem o protesto em audiência, o protesto oral em audiência, o protesto antipreclusivo. Vejam que diante daquele indeferimento você tem que demonstrar o inconformismo imediatamente. Então o juiz indeferiu a sua prova pericial, você tem que demonstrar o seu inconformismo. Como? Falando no protesto, apresentando o seu protesto. O juiz indeferiu a oitiva das demais testemunhas. Você tem que apresentar o seu protesto antipreclusivo. Ou seja, se você não apresentar o protesto na primeira oportunidade, ou seja, ali na hora da audiência, se você não apresenta o seu protesto, o seu inconformismo, vai haver preclusão sobre aquela matéria, o que vai te impedir de rediscutir isso no futuro. Agora, você apresenta o seu protesto, beleza. Se a decisão for contrária aos seus interesses, o que você vai fazer? Você vai recorrer. Se a sentença for contrária aos seus interesses, você vai interpor um recurso ordinário. No recurso ordinário, você vai poder trazer como um erro em procedendo o indeferimento daquela prova. Por que lá no recurso ordinário eu posso alegar o erro em procedendo que decorre do indeferimento da minha prova? Porque na época própria eu aleguei, na época própria eu protestei e isso evitou a preclusão. Por isso que a gente chama aqui de protesto antipreclusivo. Então, respondendo a nossa pergunta, ó, diante do indeferimento de uma prova, o que fazer? Nós temos que apresentar o protesto oral, protesto verbal, ali na hora. Vejam, meus amigos, que esse protesto ele não precisa ser fundamentado. Você não precisa dizer por que você protesta. Claro que o juiz até pode perguntar, mas qual seria aqui o motivo, por que essa testemunha ela é importante, por que essa perícia é tão importante? Você vai explicar um motivo e pode ser que o juiz até reconsidere a decisão ali na hora. Geralmente não reconsidera. E geralmente ele também não pergunta o motivo. Então, em 99% das vezes, o juiz vai indeferir, você vai apresentar o seu protesto. Excelência, protesto. Na maioria das vezes, grande parte, imensa parte dos juízes já coloca até automático. Então ele já coloca indeferida a prova pericial com os protestos do reclamante, com os protestos do reclamado. Já é automático. Você, advogado, fica só monitorando a ata de audiência para ver se vai ser inserido. Inseriu, você está tranquilo, não precisa falar nada. O juiz indeferiu, não colocou o protesto, excelência, coloca o meu protesto na ata de audiência, por favor. Ok? Para evitar essa preclusão. Mas veja que não há aqui necessidade de fundamentar nada disso. E eu faço esse protesto para ter a possibilidade de me manifestar em grau recursal depois. Como eu disse, lá na frente vai ser proferida a sentença. A sentença tanto pode ser favorável ou contrária aos meus interesses. Se for favorável, por excelente, ótimo. O indeferimento daquela prova não me prejudicou, então tá tudo às mil maravilhas. Agora, se a sentença for contrária aos meus interesses, eu terei como um dos fundamentos do recurso aquele indeferimento, que a gente liga ali a cerceamento do direito de defesa. Não me permitiu produzir a prova que demonstraria a existência do meu direito, houve cerceamento do direito de defesa. É assim que vai funcionar. Fiz aqui menção a desnecessidade de fundamentação. Então, como eu falei para vocês, não precisa fundamentar, não precisa explicar o motivo.
Pode ser que o juiz fale o seguinte, ah, mas doutor, isso não tem previsão legal, não precisa. Precisa sim. Precisa sim e tem previsão legal. Quais são os dois dispositivos aqui que você pode argumentar para que o juiz coloque o seu protesto? Na maioria, por 99% dos juízes hoje não implicam com isso, mas pode ter um ou outro. A gente sabe que as pessoas são bem diferentes uma das outras, a postura é diferente. Então você pode ter aquele 1% ali que fale, mas doutor, não tem previsão legal disso? Tem. Qual é a previsão legal? O protesto está previsto tanto no artigo 795 quanto no 817 da CLT. O artigo 795 fala o seguinte, que a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade. Então, dentre os princípios que regem as nulidades no processo do trabalho, você tem a regra de que a nulidade tem que ser alegada na primeira oportunidade. O indeferimento daquela prova para você é uma nulidade, é um erro, é um equívoco. Então você vai se manifestar na primeira oportunidade, você vai demonstrar aquele erro na primeira oportunidade que é ali na hora, através do seu protesto. Se você não protesta, vai haver preclusão. Se você não protesta, é porque você concorda, houve preclusão. Mas você discorda, na primeira oportunidade, apresenta o mesmo. O artigo 817 fala que tudo que acontece na audiência tem que ser registrado em ata. Então, tudo que acontece na audiência tem que ser registrado em ata. Logo, houve o indeferimento, está registrado em ata. Eu protestei, tem que estar registrado em ata também. Então, seriam os dois dispositivos, volto lá, que você pode utilizar para sustentar a previsão legal do nosso protesto em audiência, caso o juiz afirme não existir, que não precisa. Mas como eu falei, é 1% só das vezes que vai acontecer. 99% das vezes o próprio juiz já vai fazer menção, você vai só controlar na ata de audiência. O protesto deve ser reiterado nas razões finais? Excelente pergunta para nós respondermos. Eu tenho que reiterar nas razões finais? Porque, vamos lá, estamos no meio da audiência. O juiz indeferiu a produção de prova pericial. Eu protestei. Tá. Daqui a pouco chega no momento das razões finais. Será que nas razões finais eu tenho que reiterar aquele protesto? Ou o fato de eu ter apresentado o protesto lá atrás já impediu a preclusão? Vamos lá, meus amigos, aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Regra geral, não precisa reiterar nas razões finais. Não há essa necessidade. Só que recomendação para advogado, reitere. Reitere. Isso é uma recomendação. Teoricamente não precisa? Não. Mas reitere para evitar problemas aqui. Isso porque eu vou mostrar para vocês que existem decisões judiciais falando na necessidade de reiteração. Então tem TRT que não analisa aquela matéria no RO se você não tiver reiterado nas razões finais. Então, como a gente tem que se cercar de todas as formas aqui e evitar discussões, prejuízos, a minha recomendação para vocês, reitere. Fez o protesto na hora, daqui a pouquinho nas razões finais, gostaria de reiterar o protesto feito em relação ao indeferimento da prova pericial. Ponto. Isso daqui vai fazer com que você elimine absolutamente qualquer risco em relação ao julgamento do RO no TRT. O TRT vai analisar aquela matéria. Se você não reitera, dependendo do TRT, pode ser que eles não analisem, você tenha que recorrer ao TST para o TST reconhecer que não precisava reiterar, ok? Então, primeira regra geral que eu coloquei para vocês, não há necessidade de reiteração, por ausência de previsão legal. No primeiro momento, não precisa reiterar. Por quê? Porque a nulidade já foi alegada em protesto, ou seja, na primeira oportunidade. Só que aí vem a nossa recomendação para você, advogado, mas é recomendável. É recomendável que seja feita a reiteração. Isso porque alguns
TRTs exigem e não analisam a alegação de nulidade feita em recurso ordinário. Então imagina o TRT não analisar a sua alegação porque você não reiterou em razões finais. Putz, mas se eu tivesse falado ali 10 segundos reiterando, eles analisariam. Então sempre faça isso daqui, ok? A gente tem uma decisão recente aqui, ó, no dia 6/8 de 2020, 6 de agosto de 2020, que o TST decidiu que não é necessária a renovação do inconformismo. Mas se teve decisão do TST falando que não precisa renovar, é porque o TRT disse que precisava. Então a nossa grande preocupação aqui é com o TRT em que você atua, o posicionamento do TRT em que você atua. Então, muito cuidado, eu trouxe essa notícia aqui para vocês, ó, 6/8 de 2020. Testemunha indeferida em audiência terá a oportunidade de depor em processo sob comissões. Segundo a empresa, o depoimento comprovaria o pagamento de salário e comissões por fora. Então, ó, a quinta turma do TST determinou o retorno do recurso da empresa tal ao juízo de primeiro grau para que uma testemunha da empresa tenha a oportunidade de falar. A turma entendeu que o fato de o protesto da empresa na audiência não ter sido reiterado posteriormente não afasta o seu direito de questionar o indeferimento. Então esse que é o grande cuidado aqui. Então, ó, o fato do protesto não ter sido reiterado posteriormente não afasta o direito de questionar o indeferimento. Então, muito cuidado aqui na qualidade de advogado, a gente tem que sempre pensar um passo ali na frente, né, para tentar evitar eventual discussão, eventual prejuízo do cliente. Temos aqui uma decisão judicial do TST, uma decisão de 2018 sobre este tema aqui. Protestos apresentados na audiência de instrução, ausência de preclusão. Nos termos do artigo 795 da CLT, essa Corte Superior tem entendido serem suficientes os protestos antipreclusivos apresentados na audiência de instrução, dispensando-se, inclusive, a reiteração das razões nas alegações finais remissivas. Não precisa reiterar aqui. Fez as razões finais remissivas, tá ótimo, ok? Mas, volto a falar, se eu fosse você, a minha recomendação é fazer ali de forma expressa, de forma explícita, nas razões finais essa reiteração. Tá bom, meus amigos? Volto daqui a pouquinho com mais uma aula, mais um ponto aqui do nosso curso sobre audiência trabalhista. Um abraço.